Fala, meus amigos, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes. Começando mais uma semana que começa com o novo tetracampeão da Libertadores. Vamos falar no finalzinho do vídeo, a gente vai falar sobre a Libertadores, sobre a final da Libertadores, minhas impressões. Queria saber de você se você ficou feliz com esse resultado. Quer dizer, se tiver algum flamenguista aqui, não precisa perguntar. Mas eu tô falando quem não for flamenguista nem palmeirense, principalmente os São Paulinos, vocês gostaram do resultado? Vocês queriam que o Palmeiras fosse campeão, ter mais rivalidade com o Flamengo? Eu tava ouvindo os amigos meus, conversando com alguns amigos, 99% ficou aliviado que não foi o Palmeiras que ganhou. A gente vai falar sobre isso, e só pra lembrar, né? Meu palpite KTO, ainda bem que eu não apostei, porque eu apostei no Palmeiras, eu achei que ia dar Palmeiras. Mas meus palpites todos furados. Mais uma vez, os meus amigos palmeirenses tinham razão, né? Quando eles me chamaram de pé frio e pediram para eu apostar no Flamengo, na verdade eu nem apostei. Eu vi o primeiro tempo do jogo, o segundo tempo eu não assisti. Pra você ver, eu nem vi o gol, eu vi o gol depois do Danilo. E vamos falar sobre a Libertadores, mas os meus palpites todos furados. Hoje eu fiz uma live lá com o pessoal do Baldaço, lá de Porto Alegre, do canal do Inter. Falei que o São Paulo não é favorito, o Inter é favorito. Também, tomara que eu erre, né? O palpite, porque eu sou horrível de aposta. Mas se você quiser se divertir, você sabe que na KTO você se diverte, sempre com responsabilidade. No primeiro comentário fixado tá aí o link, tá? Hoje fizemos a lojinha lá, postamos alguns produtos novos, tem tênis lá. As camisas, essa semana eu já vou começar a postar. Bastante coisa nova no Instagram, lá, Lojinha do Barulho, se você quiser nos ajudar. O Pix está aí também, para caso você queira fazer uma colaboração. O Apoia-se está na descrição do vídeo. O Pix, o Davi Martins, o Josmar Teixeira e a Rafaela Santos nos ajudaram. Agradeço bastante, tá? Meus amigos, olha só. Esse final de semana teve protesto. Protesto lá na sede... Desculpa, desliguei aqui. Lá na sede social do São Paulo. E essa foto que você está vendo na capa do vídeo foi tirada dentro dos clubes. O que demonstra a total insatisfação até dos sócios, né, de alguns São Paulinos que frequentam o clube. A foto é maravilhosa, né? Dentro do clube, a faixa fora Casares. Eu não sei quando ele me mandou botar fogo, acho que não devia estar lá, né? Duvido que essa faixa esteja lá. Teve um protesto também ali no Portão 7, se não me engano. Alguns torcedores fizeram protesto. Eu, como falo para vocês, protesto aqui a gente faz todo dia. Eu acho que quanto mais gente protestar e mais gente mostrar para esse presidente como ele é ruim, como ele está sendo nefasto para o São Paulo, é melhor. Não que ele vá renunciar, porque a vaidade e o ego dele jamais vão permitir isso, mas é uma pressão para ele se coçar, para ele trabalhar, para ele fazer alguma coisa decente. Porque são 4 anos e meio de uma gestão nefasta e podre desse presidente. Para mim, eu considero o pior presidente da história, sem a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida que pelo legado que ele deixou, que ele vai deixar, que ele está deixando, que vai demorar séculos para o São Paulo se recuperar desses danos, não só de dívida, não só de péssimas contratações. E eu falo para vocês, se o São Paulo não terminar a gestão Casares na segunda divisão do Paulista ou do Campeonato Brasileiro, eu já acho que foi um milagre. Não que eu me dou por satisfeito, isso nunca, mas eu já considero um milagre que esse presidente, por tudo que fez, se ele não conseguir rebaixar o São Paulo, que é para mim o que ele mais tenta fazer, né? Mas se ele não conseguir fazer isso, eu já fico satisfeito. Falando em protesto, vocês viram o depoimento do Lima Duarte, depois da goleada, do ator, que tem quase 100 anos, São Paulino fanático, dizendo da tristeza dele de ver o São Paulo. É muito triste, né? Você vê um clube degradado como esse, foi esculhambado, pro Lima Duarte fazer com a elegância dele, como sempre, né? Falando da tristeza, acho que o Celton Mello também falou. É aquilo que eu falei para vocês, amigos. Chegou no fundo do poço, São Paulo tá no fundo do poço, graças a esses incompetentes que administram o clube. E o Belmonte resolveu falar do Casares, né? Falou mal do Casares, criticou a gestão. Na verdade, agora que você descobriu que a gestão é ruim, vamos falar. Teve rodada, você viu? Teve jogo domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo do Campeonato Brasileiro. Com tudo isso, o São Paulo ainda está em 8º lugar, mesmo depois de ter sofrido a 3ª maior goleada da história do São Paulo, que o São Paulo sofreu. Olha isso, gente. A 3ª maior goleada da história do São Paulo, 6-0 contra o Fluminense. O São Paulo só tem chance, mais uma vez, só tem chance de se classificar para a Libertadores ou para pré-Libertadores por causa dos outros clubes. Nunca é por mérito do São Paulo, como foi da Libertadores ano passado. Por competência, o São Paulo não consegue se classificar. Tem que ser por mérito dos outros, né? O Fortaleza ajudou, porque ganhou do Bragantino na terça-feira. O empate entre Corinthians e Botafogo também ajudou. Mesmo assim, o São Paulo está só 2 pontos na frente do Corinthians e do Grêmio.
3 pontos na frente do Vasco, do Bragantino e do Atlético Mineiro. Lembrando, o 8º lugar só garante uma vaga na pré-Libertadores se o Cruzeiro e o Fluminense forem campeões da Copa do Brasil. Então, mais uma vez, tem que rezar pelos outros, torcer pelos outros, porque se depender desse time patético do São Paulo, desses jogadores, desses dirigentes, a gente tá ferrado, não vai para classificar para Libertadores nunca. Então, e aí, sobre o time, é tão vergonhoso, esse clube é tão vergonhoso que o boletim não é mais boletim médico, porque se for boletim médico tem que ter um médico assinando. E nem isso tem, não tem nenhum médico para assinar o boletim médico. Então agora virou boletim de saúde. E aí, saúde, boletim de saúde no Triângulo das Bermudas. Ninguém se recuperou, tem uns treinando lá, amanhã eu passo direitinho para vocês, mas o que eu tô sabendo, o que eu vi pelo boletim de saúde, é que tem jogador que já recebeu alta do Triângulo das Bermudas e agora já tá na fase final de preparação para as férias. Porque só tem mais 2 jogos. Então os caras não vão recuperar a forma física. Como o Wendel, por exemplo, essa enganação, esse mentiroso, né, já foi liberado pelo departamento médico, mas não vai jogar mais. Então ele vai entrar de férias em perfeito estado. Ele vai poder curtir as férias, um monte de dinheiro que ele ganha, com as viagens, com tudo em forma, sem estar lesionado, graças a Deus pra ele, né? Que vai poder aproveitar bem as férias. Porque jogar bola que é bom, esse cabeça de bagre não jogou. O jogo ficou mais machucado do que jogando. E lembrando, né? Foi o Moreira de graça, o William Gomes de graça, quase de graça pra trazer esse cara que não jogou, outro mentiroso, outro enganador aí que nos enganou perfeitamente, né? O Belmonte criticou o Casares, falou que... Puta, esse Belmonte é uma piada, né? Ele falou que não sabe ainda se vai ser candidato, tá considerando... Pode voltar a presidente do São Paulo, velho. Pode voltar a presidente do São Paulo. É inacreditável, mas o Belmonte pode ser o próximo presidente do São Paulo. Tudo vai depender dos conchavos políticos dessa gente, que é assustadora, que destrói o clube. Eu falo pra vocês que não vai mudar nada, são as mesmas pessoas, só trocam as moscas, e olha lá, quando trocam as moscas... Ele disse que esse negócio de baixar a dívida a todo custo, ele falou que tem que ter investimento, porque no futebol tem que ter investimento e tal. Agora eu pergunto pra vocês, e pergunto pra ele principalmente, quando você teve dinheiro, você viu os caras que você trouxe? O pouco dinheiro que você viu o investimento que você fez? Você foi criativo pra investir? Com o dinheiro que você tinha, você jogou fora. Com o dinheiro que vocês receberam aí das vendas a preço de pinga, dinheiro de patrocinador, dinheiro de show, dinheiro de torcida, de bilheteria, de ingresso, vocês contrataram os cabeças de barco que vocês contrataram. Vocês vão fazer investimento como? E essa gestão do São Paulo ela é tão nefasta que se você jogar dinheiro na mão desses caras, eles metem os pés pelas mãos. Olha o dinheiro que eles gastam com o Rames Rodrigues, que eles gastaram com o Oscar. O problema não é falta de dinheiro. Na mão desses caras não é falta de dinheiro. Você pode colocar todo o dinheiro no mundo na mão desses caras aí, de Rui Costa, de Muricy, de Casares. Eles vão trazer as mesmas cabeças de baga, aí um monte de argentino, os amiguinhos, vão trazer, é isso. Então não adianta agora você vir criticar. Quando você pode contratar, você contratou cabeça de bagre. Mas por quê? Porque você não tem história nenhuma no futebol, você não tem conhecimento nenhum de futebol, você não sabe piscirica de futebol. Por isso que você afundou o clube na sua gestão como diretor de futebol. Para mim, o pior diretor de futebol da história do São Paulo. E o que é pior, que pode voltar como presidente, para tentar superar o Casares, que para mim é o pior presidente da história do clube, né? Eu achava que era o Aidar, até o Leco entrar. Aí depois que o Leco entrou, era o Leco. Aí quando o Casares entrou, eu falei, não, vai ficar com o título, vai ficar com o Leco. Não, o Casares tomou dele. Isso vocês fazem com uma grande capacidade, vocês fazem questão de fazer isso, né? De destruir o clube, e vocês fazem questão de um ser pior que o outro. Vocês conseguem, por incrível que pareça, vocês conseguem ser pior que o outro. Então a gente tem um ruim, chega um que é pior, que consegue ser pior. O Belmonte foi o pior diretor de futebol da história, e o Casares, para mim, está sendo o pior presidente da história, a pior gestão de futebol da história do clube. O São Paulo vive hoje o pior momento da sua história, na minha opinião, o pior momento da sua história, não só por tudo que está acontecendo, mas principalmente pela falta de perspectiva, porque essa gente que vai continuar no poder, com essas ideias toscas, com essa maneira podre de administrar, com essa falta de inteligência, de competência, de capacidade, esses caras que vão continuar dirigindo o São Paulo por muito tempo. Pessoal, ó, a Black Friday ainda na GoCase ainda tem umas promoções bacanas, hein? Então aproveita. Usa lá o cupom GOLBAROLA, os descontos continuam, tem um monte de desconto se você usar o cupom, um monte de produto bacana, tá na descrição do vídeo, aproveita, novembro eles vão até o fim, comecinho de dezembro, foram até o fim de dezembro, de novembro, agora vão em dezembro também, vão fazer as promoções, tem sempre produtos de promoção. Eu dou uma dica pra você passear pelo site, dar um rolê pelo site, que é legal pra caramba, não só os produtos do São Paulo, mas todos os produtos que você quiser ali, as capinhas, mochilas, bolsas, coisinhas pro seu cachorro, pro seu gato, é legal pra caramba.
Vamos lá, falar da Libertadores? Ó, em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte. Deixa eu só desligar esse negócio da fumaça, senão o pessoal fica achando que eu tô fazendo outra coisa aqui. Primeiro, na minha opinião, tá, gente? Tudo na minha opinião. Resultado justo, né? O Flamengo jogou melhor, o Palmeiras não chutou nenhuma bola no gol. Pra mim, isso, um time que faz isso não consegue chutar uma bola no gol, não merece ser campeão. Teve o lance claríssimo, pra mim, claríssimo, de expulsão do cara do Flamengo lá, do Pulgar. O mesmo lance que o Andrés Pereira fez no Marcos Antônio, no clássico contra o São Paulo. Que o Abel Ferreira falou que foi sem querer, por isso que não era para expulsar. Então, como o do Pulgar foi sem querer também, o Abel Ferreira acho que falou, né? Deve ter falado na entrevista coletiva que não era para expulsar, que foi sem querer também. No mesmo caso que o Fux, né? Deu uma entrevista depois do jogo contra o Cruzeiro, que o Gustavo Gomes deu uma entrada no jogador do Cruzeiro, tirou o cara da temporada e levou só cartão amarelo. O Fux falou, não, é jogada normal, não tem como tirar o pé. Tenho certeza que depois do jogo ele deve ter falado também que o Pulgar também pegou ali, não, foi sem querer, não tinha como tirar o pé. O que eu tô querendo dizer para vocês é o seguinte, quando o São Paulo foi assaltado naquele jogo contra o Palmeiras, que o Abel Ferreira falou que não tinha visto o lance, que foi sem querer, que eu falei na rádio e que vocês estavam, o Palmeiras estava mexendo com o Flamengo, que é o clube que tem mais poder de bastidor do Brasil, inclusive na Comebol. Vocês já viram a Comebol tirar um cartão vermelho de algum clube brasileiro? Do São Paulo, já viram? Tirou do Flamengo. Teve um jogador expulso, no dia seguinte a Comebol tirou o cartão vermelho do Flamengo. Não estou dizendo que teve esquema para favorecer o Flamengo, não estou dizendo que teve que tudo foi montado para o Flamengo ganhar, não estou dizendo que se o Pulgar lá não tivesse sido expulso, o Palmeiras teria sido campeão, não estou dizendo nada disso. Só que o que eu posso dizer, pelo menos na minha opinião, é que depois daquele roubo contra o São Paulo, que o Flamengo pressionou, porque não é pelo São Paulo, viu, gente? São Paulo, todo mundo dá tapa na cara do São Paulo do Casares. Tanto que o São Paulo foi prejudicado contra o Palmeiras e foi prejudicado contra o Flamengo. Então não é o São Paulo. O São Paulo talvez tenha sido fiel da balança, porque aquele roubo foi tão descarado que chamou a atenção até do Flamengo. Se o Flamengo tivesse interesse, por exemplo, no Campeonato Paulista, que teve aquele que o Tigrinho lá cavou aquele pênalti e depois ficou dando risada, se tivesse o Flamengo envolvido na história, teria acontecido alguma coisa. Mas como não tem, só o São Paulo tomou tapa na cara. Mas, e aí, sabe o que eu queria falar com vocês? Eu não sei se vocês viram. Parabéns, Flamengo, merecido, gestão, jogadores de talento, fizeram uma grande partida, o golaço do Danilo, o investimento, o profissionalismo, merece, né, o tetracampeão brasileiro, da Libertadores com todos os méritos. E Palmeiras e Flamengo vão continuar disputando tudo aí, porque tem gestão, porque tem gente competente, tem profissional. Então isso não tem o que discutir, foi merecido demais. Parabéns ao Flamengo, parabéns aos torcedores do Flamengo. Vocês ganharam a Libertadores com todos os méritos. Mas aí o que eu queria discutir com vocês, para não ficar muito longo o vídeo, eu tava assistindo, eu queria ganhar R$1 para cada vez que eu ouvia a palavra Flamengo na televisão nesse final de semana, desde o sábado. R$1. Vocês viram como foi a cobertura da televisão? Canais 24 horas falando do Flamengo. E a Flá Press, né, toda feliz, os caras comemorando. Véio. Bom, faz parte, isso aí eu já imaginava. Agora, eu tava vendo, não sei se vocês chegaram a ver, a gente sempre fala aqui sobre jogador de futebol ser um ser privilegiado, né? Uma classe privilegiada. Eu não sei se vocês viram a imagem do Gustavo Gomes, quando o Palmeiras chegou no CT, não tinha ninguém ali, né? Ele deve morar, com certeza mora ali do lado, que é uma área nobre de São Paulo, aquela região da Pompeia ali. Tem uma imagem dele atravessando a rua a pé, de mochilinha. E eu tô vendo, não lembro agora o canal que foi, senão eu falaria o nome, até porque também não tem nada a ver com a pessoa que falou. O cara que tava narrando as imagens, o apresentador, o comentarista, não sei, é totalmente assustado, surpreso de ver um jogador atravessando a rua de mochila andando a pé. E ele falava, nossa, olha, quantas vezes você já viu um jogador de futebol atravessando a rua e andando a pé? E eu fiquei pensando, não é culpa dele, ele não estava babando ovo, não é culpa dele. Me chamou a atenção a imagem porque a gente também não vê, eu nunca vi. Uma coisa que eu e você fazemos todos os dias, andar a pé, atravessar a rua e a pé para casa. Quantas vezes a gente foi a pé? Quantas vezes eu fui a pé da minha casa, da Record até Santana, que não é tão longe assim, a pé, porque não tinha metrô, porque acabava a luz, porque alagava a cidade. E aí os caras abismados, porque o cara saiu do CT, atravessou a rua e tava de mochilinha com a mão no bolso e indo embora pra casa a pé. Cara, olha que coisa maluca, velho. A gente vive num país miserável, com um monte de gente passando fome, 40% da população não tem descarga em casa, não tem água.
E aí, pô, o jogador de futebol andando a pé. Nossa, ele tava andando a pé. Que sacrifício, hein? Nossa, fico pensando, deve ter chegado em casa com cãibra. Nossa, tive que atravessar a rua. Cara, é surreal, é surreal. Eu tô dizendo, é surreal a qualidade de vida desses jogadores, né? Porque o cara tava lá, né? Ele, por exemplo, só vou falar essa semana. O cara viajou no melhor avião da dona do clube. Aí o cara ficou num hotel 5 estrelas, comendo do bom e do melhor. Teve uma imagem que eu vi antes do começar o segundo tempo, um preparador do Palmeiras oferecendo remédio para os jogadores, sei lá o que é, um comprimidinho, eles tomando. Aí chega no vestiário, tem um isotônico com o nome dele, a vitamina que ele tem que tomar. Aí ele tem dor no pé, vai um cara cortar a unha do pé dele. Aí, e para jogar bola, e para jogar futebol. E a gente fica abismado, e eu também fiquei, de ver um jogador de futebol atravessar a rua e ir embora para casa a pé. Como se fosse um... O cara comentou assim, parece um cidadão normal. Ele não é um cidadão normal? Ele... O que é? Tinha que buscar de avião, de helicóptero, de drone para levar ele para casa? Só porque o cara atravessou a rua, porque deve morar perto, não tinha ninguém ali. Acho que ela ligou pra mulher e falou, deixa que eu vou a pé, não precisa vir me buscar. E foi a pé. Cara, eu fiquei pensando nisso, falando, cara, que país que a gente vive, né? Jogador de futebol é tratado como um deus, como um herói, como um super-herói, pra jogar bola, né? E andou a pé, atravessou a rua. O cara atravessou a rua, gente. Olha o perigo, olha o perigo. E a Marquês de São Vicente ali é um terror, porque tem movimento ali dos dois lados. Ainda bem que ele estava esperto. Realmente inacreditável. Meus queridos, amanhã voltamos com o pré-jogo. Nossa, tá acabando, meu Deus, tá acabando, graças a Deus. Tá acabando, já vou começar a preparar as retrospectivas, como a gente faz todo ano. Mas faltam 2, vamos aguentar firme, faltam 2 jogos, vamos continuar cobrando esses caras, enchendo o saco desses caras, pra ver se pelo menos a gente não cai no ano que vem, no Paulista e no Campeonato Brasileiro. E vamos ver o que vai acontecer. Vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar seu comentário e também compartilhar o vídeo com seus amigos, com as pessoas nos seus grupos aí de WhatsApp, do São Paulo, de outros clubes aí. E sempre conosco, sempre juntos, vamos juntos sempre. Amanhã estamos de volta, tá bom? Fiquem com Deus e uma ótima semana pra nós, né? Desse final de ano melancólico do São Paulo, do São Paulino. Um final de ano triste e pra mim, eu não tô nem mais tão chateado com esse ano. Eu tô já preocupado com o ano que vem. Que ano que vem... Fique com Deus. Forte abraço, uma ótima semana. A gente se encontra amanhã, 8 da noite. Tchau, tchau.